A vida já fez com que muitas pessoas corressem em busca de ajuda em muitos lugares. Geralmente, quando Deus quer trazer uma mudança ou uma vitória na vida de uma pessoa, ela é tão ridiculamente atacada nessa área que começa a se perguntar o que poderia ter dado errado em sua vida. Um exemplo típico que podemos encontrar na Bíblia é Jó. Jó era um homem amado por todas as pessoas da terra. Ele era rico, seus filhos eram cultos e respeitosos, seus servos eram leais e havia evidências de que Deus estava com ele, pois ele constantemente via um aumento em sua vida e em sua família. Então chegou um dia em que Jó acordou em uma brilhante manhã. Tenho certeza de que o som de seus muitos netos deve tê-lo acordado. E, se não isso, suas centenas de gado e ovelhas devem ter feito um grande barulho que Jó não pôde deixar de levantar de sua cama. Depois de dar graças a Deus, ele se levanta, pega o telefone, liga para os filhos e diz: "Gostaria de saber se podemos nos reunir em minha casa. Todos vocês estiveram ocupados trabalhando na cidade e esqueceram seu velho no interior. Venha para casa, vamos festejar em família." Mas o que parecia ter sido um momento agradável em família na casa de Jó, acabou se tornando um pesadelo. Tenho certeza de que se ele tivesse escolha, não teria escolhido aquilo. Filho de Deus, sempre haverá obstáculos antes dos avanços. Muitas vezes esquecemos que Romanos capítulo 8, versículo 28 diz: "Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito." Havia certa vez um alto oficial militar, um general que a maioria de nós gostaríamos de estar junto dele, que foi convidado a compartilhar com vários jovens do time que tinham um desejo ardente de servir nas Forças Armadas do país as experiências que ele acumulou ao longo de sua carreira militar. O general ficou estranhamente calado e tudo o que ele fez por algum tempo foi olhar para os ágeis, entusiasmados e zelosos jovens que esperavam ouvir experiências de cair o queixo, escapadas alucinantes dos territórios dos inimigos e até mesmo brilhantes missões de resgate realizadas sob seu comando como general. E, para seu maior choque e descrença, tudo o que ele disse foi: "Não desista, não desista." Está em nossa Bíblia que não devemos nos cansar de fazer o bem, pois no devido tempo colheremos, se não desfalecermos. Isso significa que quando os eventos não se desenrolam da maneira como planejamos, devemos nos lembrar de não desistir, pois no devido tempo teremos a recompensa da paciência. Essa, devido o tempo, é a coroa no final da corrida. São os parabéns no final do teste e também pode ser a pequena inspiração que você dá a outra pessoa para manter a fé e continuar acreditando no que você nunca soube que fazia, até que o testemunho fosse compartilhado na igreja por essa pessoa. A tarefa para nós é saber que antes que o topo da montanha possa ser alcançado, sempre há um vale. Minha Bíblia o chama de Vale da Sombra da Morte. Mas o que mais ela diz sobre esse vale? Ela diz no Salmo 23 que não terei medo quando chegar aqui. E, curiosamente, você está lendo isso e se perguntando por quê. Quero dizer, é um lugar escuro, deserto e misterioso para se estar. O que me levaria até lá? A vida te levaria até lá. Quando você deseja atingir o auge de sua profissão, quando deseja conseguir aquele emprego, quando deseja obter aquele diploma, quando deseja garantir aquela admissão, quando deseja fechar aquele negócio que mudará sua vida, a vida o levará para aquele vale. Mas porque servimos a um Deus que é gracioso e amoroso, porque servimos ao Deus que conhece o fim desde o princípio, porque servimos àquele que não quis colocar em nós mais do que podemos suportar, Ele provê sua vara e seu cajado para nos confortar. E quem é essa vara e cajado nos dias de hoje? O Espírito Santo, nosso Consolador. O Espírito que se aproxima mais do que qualquer coisa que possamos imaginar. Aquele cujo trabalho é nos lembrar diariamente do reino que representamos e do que carregamos por dentro. Aquele que diariamente coloca em nossa memória o que fazer quando ficamos presos ou confusos e preocupados. O terceiro na Santíssima Trindade. Aleluia!
O desafio para você e para mim é saber que entre as vitórias há batalhas. E antes de cada avanço, há uma batalha mais difícil, como já tivemos. Aprendi recentemente que para cada oração que fazemos e pedimos a Deus por respostas rápidas, estamos apenas pedindo mais batalhas, mais vales e mais responsabilidades. Na maioria das vezes, Deus não responde nossas orações, não porque não oramos com sinceridade de coração, nem porque oramos com reverência e temor a Deus. Deus simplesmente escolheu não responder a certas orações que temos em nossas listas porque não crescemos o suficiente para lidar com esse nível de responsabilidade. Para você, o que você tem orado a Deus desde que começou seus estudos é pela maior nota em um semestre e parece que a oração não será respondida porque, olhando para as coisas agora, você está quase terminando a escola. Você está frustrado porque sua oração não foi respondida. Enquanto isso, você tem um problema com o orgulho. Quando você estava acima de seus contemporâneos, como você os tratava? Desde a última vez que você foi eleito o funcionário do mês e seu salário dobrou e seu escritório mudou, como tem sido seu relacionamento com aqueles que ainda não estão no nível que você estava antes? Ouça! O diabo é muito paciente e não caminha a milha extra sem esperar receber de volta os seus esforços. Ele pode passar 5 anos planejando apenas 2 minutos em sua vida e sabe que se conseguir garantir esses 2 minutos a seu favor, ele conseguirá amarrar sua vida. Para você, aqueles 2 minutos pode ser aquele momento em que você foi nomeado chefe do departamento e de repente seu padrão de relacionamento mudou com seus subordinados. Aqueles poucos momentos em que você não percebeu que seu caráter mudou podem ser o ponto decisivo em sua vida logo após os feitos do diabo. É aí que o Espírito Santo vem e fala em nossas mentes e nos dá leves cutucadas para retornarmos para o caminho certo. O diabo não vem brigar pela alma que está vazia e não tem nada a oferecer. Isso quer dizer que quando enfrentamos as tentações, batalhas e dificuldades, devemos nos alegrar porque é um sinal de que Deus confia em nós o suficiente para lidar com um certo nível de confronto com o diabo, sabendo bem que podemos vencer. É também um sinal de que Deus está tentando operar em nós a paciência. A Bíblia diz que a prova da nossa fé produz em nós a paciência. Portanto, se você está em uma batalha agora, isso é um bom sinal. Sua vitória está logo ali. Entre as vitórias estão os ataques. Entre os avanços estão as batalhas. Não pode haver triunfo sem uma prova. Não pode haver testemunho sem teste. Não pode haver ressurreição sem crucificação. O inimigo não pode impedir a sua vitória. Ela já está determinada no reino espiritual. O que o inimigo está fazendo é atacar. Jesus disse em João capítulo 10, versículo 10: O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Isso significa que deve haver algo para roubar. É por isso que vemos esses ataques ridiculamente óbvios quando a vitória é iminente. E se prestarmos atenção, podemos ver como esses ataques são ridículos. A força que você e eu precisamos para conquistarmos nossa promessa está na luta. Infelizmente, é na luta que a maioria das pessoas desiste. Estamos quase a ponto de chegarmos ao próximo nível, mas desistimos porque ficamos cansados. Eu tenho uma boa notícia para alguém hoje. A Bíblia diz que se você e eu não desistirmos, colheremos muitos frutos. Em outras palavras, se não desistirmos durante a luta, conseguiremos o que Deus tem para nós. Um pouco mais de confiança no tempo de Deus, um conhecimento um pouco mais experimental do amor e da bondade de Deus, um pouco mais de atenção ao som da voz de Deus é tudo de que precisamos. Precisamos ser um pouco mais maduros, um pouco mais fortes e um pouco mais cheios de fé. Deus é tão misericordioso e bondoso. Precisamos abrir nossos olhos e ver que temos um Pai Celestial tão lindo, amoroso e generoso que quer nos presentear com tudo, absolutamente tudo. E não importa o que passemos, sempre sairemos vitoriosos, pois Deus zela pelo cumprimento de Sua palavra em nossas vidas para que isso aconteça. Isaías capítulo 55, versículos 10 e 11 diz: Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não retornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem e a façam brotar,
para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que designei. Não importa o quão doloroso, prolongado e purificador possa ser o processo, confie que Deus sempre sabe o que é melhor. Ele sempre resolve tudo. O bem sempre vem disso. Nós temos apenas que confiar e obedecer. Sim, haverá momentos em que não teremos vontade de fazer nada. É impossível permanecer positivo o tempo todo. Parte de ser humano também é ter uma onda de emoções altas e baixas, e alguns de nós temos muito disso. Mas nunca deixe suas emoções fazerem você abandonar Deus. Sua jornada será difícil, e provavelmente já é. Porém, João capítulo 3, versículo 16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se Deus pode dar Jesus Cristo, Ele pode lhe dar as respostas que você precisa. Logo antes de sua vitória, há um teste que você tem a força através de Jesus para passar por ele. 3 João capítulo 1, versículo 2 diz: amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Esta é a vontade de Deus para nós, que prosperemos. O teste não pretende matar ou diminuir você. Ele serve para lançá-lo em direção à sua vitória.